Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Avançando aqui, nós já concluímos a parte 1, que foram 4 aulas, e agora nós vamos dar início à parte 2 aqui do nosso material. É na página 76 do material. Daremos início à parte 2, que foi dividida em 2 aulas, né? A de hoje e a próxima, que será a última do módulo. E na aula de hoje, nós vamos ver sobre a teologia de missões, né? Na parte 1 do nosso material, a gente viu a história das missões. E agora nós vamos ver a teologia das missões. E aqui no nosso material, na página 76, vai falar sobre a teologia bíblica de missões, que, além de objetivar estudar missões, ela também destaca que Deus é o articulador das missões. Então, assim, além de ter o objetivo de mostrar o que é missões, estudar sobre missões, a gente também precisa destacar que Deus é que articula a obra missionária. É através da palavra de Deus que compreendemos a base da missão. E isso numa perspectiva teocêntrica, né? Teocêntrica é quando a gente faz missão entendendo que Deus é o centro, que Deus é que governa, é Ele que direciona, é Ele que prepara, é Ele que chama, é Ele que capacita. E por mais que esteja repleto de pessoas experientes, pessoas de alto nível, mas até ela precisa estar no centro da vontade de Deus. Então é nesse contexto que a gente vai iniciar nosso estudo sobre teologia de missões. É importante ressaltar que é Deus que comissiona os missionários. É Ele também que promove e é Ele que envia. Ele usa de pessoas para enviar pessoas. Ele usa de pessoas para capacitar pessoas. Ele usa de pessoas para organizar eventos e assim promover missões. A teologia de missões, ela é também parte essencial da vida espiritual da igreja. Missões, ela não é apenas um termo genérico ou uma ação longe de nós, mas ela faz parte de forma essencial, intrínseca, no íntimo da igreja. Pode alguém que não é da igreja fazer missão? Alguém diria que sim, porque missão é fazer o id. Porém, esse id foi designado para a igreja. E se a igreja se omitir, alguém vai fazer. Porque nós vimos agora há pouco que quem projeta tudo isso, quem articula tudo isso, quem planeja tudo isso é Deus. E Ele outorgou para a igreja. Se a igreja não fizer, Deus levanta alguém e faz. Mas a missão, ela é feita. E isso está fundamentado na grande comissão, destacado lá em Mateus, capítulo 28, dos versículos 18 ao versículo 20. Vai falar sobre a grande comissão, a ordenança de Cristo para com o colégio apostólico e não exclusivamente deles, ou especificamente deles, mas para todo aquele que for aceitando a Cristo. Missões também não são opcionais, mas é a expressão do plano, o plano divino para alcançar todas as nações. Ressalto, todas as nações.
O plano divino é alcançar todas. Fica alguma nação de fora? Não. E o propósito é alcançar todas. Vale destacar também que após séculos de perseguição e expansão, a igreja, ela compreendeu que a sua missão ou a sua vocação era de nível global. A gente recorda muito bem que logo no início, na igreja primitiva, apostólica, não havia esse entendimento, pelo menos essa compreensão de que era de nível global. Mas agora já não é mais assim, né? Lá no início, não entenderam muito bem. Porém, logo depois, não muito distante, entenderam que era de nível global. Russell Shedd, ele disse que o mundo inteiro está debaixo da esfera do interesse de Deus. Ou seja, o mundo inteiro está debaixo do projeto de Deus, do plano de Deus. Israel fez a sua parte no Antigo Testamento. Agora é a vez da igreja, ou seja, é a nossa vez. E isso objetivando cumprir o que Jesus falou em Atos, no capítulo 1, versículo 8. E ele diz, parafraseando, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O missionário nosso, ele disse que não é um e depois o outro. O missionário Fran de Almeida, ele disse que essa ordenança divina que Jesus falou, não se faz um e depois o outro. Quando terminar esse, faz aquele. Não. Ele disse que é simultaneamente. Porque a igreja, ela não restringe a um povo, ou a uma região geográfica, ou a uma localidade. Ela é universal. Então se faz simultaneamente. Isso são palavras do missionário Fran de Almeida, tá? Não é do nosso material, nem minha. Daí, aqui, passando agora para a página 77, vamos ver agora a questão do âmbito missionário. O âmbito missionário, ele traz aqui uma máxima de Oswald Smith. E quem foi Oswald Smith, né? Eu fiz uma breve pesquisa dele. Isso. Já leu? É bom? É bom, viu? Ele também escreveu outro que é Paixão pelas Almas. Paixão pelas Almas também. Esse que eu já tinha ouvido falar, esse de Paixão pelas Almas. O Clamor do Mundo eu já ouvi, mas eu nunca li, né? Nunca vi assim. Por isso que eu perguntei se era bom. Deve ser, né? Deve ser bom. Mas depois eu vou procurar, né? É muito interessante. E aí Oswald Smith, ele foi conhecido como Oswaldo, o nome dele é Oswaldo Jeffrey Smith, só porém mais conhecido como Oswald Smith. Ele foi um pastor e missionário. Ele é do Canadá e se destacou por seu compromisso com a evangelização global. E aqui eu quero destacar um ponto que pouco se fala e às vezes até se confunde em evangelização e missão, né? Algumas congregações, elas englobam os dois como sendo um só. Missão e evangelização é um só. E outras separam. Missão é uma coisa, evangelização é outra coisa. E diante dessa pesquisa que eu fiz, falando dele, quando eu vi esse termo, eu pensei, rapaz, é um termo que não é muito bem esclarecido, né? Então, deixa eu trazer aqui para você esse ponto que às vezes até passa desapercebido, né? Mas eu acho que é relevante falar. A missão, ela é diferente de evangelização.
diferente, só que não tão diferente, não é tão distante. Porque missão, ela é mais no contexto amplo da execução. Ele é um contexto amplo. E evangelização é um contexto mais específico. Por exemplo, missão, ela é no contexto de amplitude e envio. A missão, a pessoa, ela é consagrada e ela é enviada para a missão. Ou ela vai fazer missão, ou ela está saindo para a missão. Mas, ao chegar, ela vai evangelizar. Então, perceba a amplitude e o estrito sentido da evangelização. Quem está abordando alguém, ele está roupado pela missão, está revestido pela missão, porém ele está executando a evangelização. Está praticando a evangelização. Então a evangelização é mais específica e missão é mais ampla. Missão, ela é um projeto missionário. Missão, ela é uma consagração. Missão, ela é um plano. Missão, ela é uma amplitude, ela é um envio para execução. E na hora que estiver executando, está evangelizando. Dá para entender assim, não? Tá? Quando eu vi esse contexto falando assim, que ele, o compromisso dele era com a evangelização global. Aí foi que eu fiquei assim, não, peraí, é bom trazer isso aqui, porque eu não sei se já foi dito, não me lembro, mas se foi, fica repetido aqui, fica ratificado. É importante a gente saber disso, tá? E é comum alguns acharem que é a mesma coisa. E não é. É tanto na consagração. Por exemplo, nós temos consagração para evangelista e tem, assim, envio de missionários. Né? Tem envio. A gente não vê muito consagração de missionário. A gente não vê assim na hierarquia essa consagração de missionário, porque acredita-se que missionário, para hoje, equipara-se ao evangelista. E na igreja primitiva, equiparava-se ao apóstolo, é o enviado. Né? É o enviado. E aí é o missionário. Mas hoje nós não adotamos a terminologia apóstolo, e aí equipara-se ao evangelista. E evangelista, geralmente, ele fica. E o missionário vai. Então, assim, é uma equiparação meio que forçada, né? Porque enquanto nós temos, teoricamente, uma equiparação de evangelista para missionário, e o evangelista fica e o missionário vai, então, que equiparação é essa? Aí, alguns vão entender que essa equiparação é no ofício. Quando o missionário vai, ele é missionário, está sendo enviado. Mas quando ele chega, ele exerce o ofício do evangelista. Entendeu? Então tem essas diferençazinhas. Isso são conceitos doutrinários cristãos, tá? A doutrina cristã vai entender que existe essa diferença, porém há uma equiparação. Evangelístico, isso. E outorga de pastor. Outorga de pastor. Por exemplo, se precisar celebrar casamento, é ele. Apresentar a criança, é ele. Né? Tudo é ele. O ofício pastoral, exatamente. Ele tem o outorga pastoral, exerce o ofício de evangelista, mas foi enviado como missionário. Por isso que dá uma sopa de letrinha, dá uma misturada, né? Porque aí você vai perceber, a execução é de evangelista, né? Porém, com outorga de pastor. Ele é pastor lá, mas se ele vier para cá, já não é pastor. Aqui é missionário. Entendeu? Enfim, eu ia dar exemplo aqui, mas tá bom. Já deu para entender, né? Deu? Porque senão vai exemplo atrás de exemplo. Já chega. Então, o propósito do Oswald Smith era a evangelização global. Esse era o intuito dele. Ele aceitou a Cristo aos 16 anos
e fundou uma igreja, né? Fundou a igreja chamado Igreja do Povo. Era o nome da igreja que ele fundou, né? Igreja do Povo. Não que não tivesse doutrina, é do povo, mas é porque o propósito dela era alcançar os povos, né? E isso foi lá em Toronto, em 1928. Também Oswald Smith é lembrado por seu trabalho missionário, que incluiu pregar em cerca de 80 países. Bastante, né? E na época não tinha essa facilidade toda, né? Promoções, milhas, viagens e tal. Não, o negócio era difícil. E também fundar uma igreja que sustentou centenas de missionários. Então, o propósito da igreja dele, que foi fundada, era manter missionário. Era uma igreja puramente missionária, né? Puramente missionária. Também ele lançou o livro, que é Paixão pelas Almas, isso aqui que eu tinha escutado também, Paixão pelas Almas. E ele foi um marco, um emblema para missões. Seguindo ainda aqui no tópico 2, mais precisamente sobre os segmentos da missão, nós vamos ver agora que, quando se fala em estudo sobre missões, fala-se de missiologia, né? Logia, estudo. Então, estudo sobre missões, fala-se de missiologia. E o estudante é missiólogo, não é missionário, tá? O estudante é missiólogo. E o que é enviado à missão, esse sim é o missionário. Então, nós temos aqui uma organização terminológica, né? Nós temos o estudo sobre missões, que é missiologia. Nós temos o estudante, que é missiólogo. E nós temos o enviado, que é o missionário. Porém, o mais conhecido é missões. Aqui para nós. Missões. E esta é dividida em 3 segmentos principais, sendo elas evangelismo urbano, rural, evangelismo, né? Urbano. Também evangelismo nacional ou missões, como está sendo subdividido aqui, né? Missões urbana ou missões nacional. E evangelismo ou missões transcultural ou mundial. Também conhecida como transcultural, né? A mundial. É mais comum ouvir falar em transcultural. Pouco se fala assim, missões mundiais, né? Pouco se fala. Né? Há um tempo atrás é que se falava. Aí vai passando o tempo, vão mudando as terminologias. Hoje é mais comum usar transcultural. Feito isso, nessa subdivisão da missão, em 3 segmentos, nós temos aqui nas missões urbanas, rurais, ela, que, dentre outras, consiste em, basicamente, uma missão local, uma missão em povos, não necessariamente em centros urbanos, não necessariamente, mas é mais uma missão local, na missão urbana. É uma evangelização dentro da própria cidade, ou no contexto do seu habitat, seja rural, seja urbano. Ela é mais limitada, ela é mais centrada ali na sua região, onde se reside ou onde a igreja está instalada. É ali. É missões urbanas ou rurais. Já as missões nacionais, ela é de um alcance maior. Ela é de cunho nacional, como o próprio nome já sugere. E de cunho nacional, ela vai avançar ou vai romper com algumas culturas ou regionalismos. E aí já requer um preparo
pouco mais robusto, para que você possa saber distinguir ou driblar ou lidar com essas diferenças regionais, né? Que no mesmo país pode haver. Haja visto o Brasil. No Brasil nós temos diversas culturas distintas, regionalismo, linguagem, gírias, tradições, enfim, são muitas, né? Às vezes dentro do próprio estado nós temos aí um gama de diferenças, né? E em seguida, na sequência dessa subdivisão, nós temos aí as missões transculturais ou missões mundiais, ou como o Oswald Smith chama, missões globais, tá? Globais. E aí nesta, ela é aquela que você vai mais além, você vai fora do seu país, né? Não existe missão transcultural dentro do país, do próprio país nativo, é fora do país. E você enfrenta ali culturas, outras culturas totalmente diferentes, povos totalmente distintos do seu habitat, pessoas que falam outro idioma, são outras tradições, outras crenças, às vezes até nem crê em Deus. E aí você precisa estar altamente preparado para encarar e apresentar Cristo a esses povos. Na sequência, nós temos aqui o ponto 2.2, que é as estatísticas mundial das religiões. E aí nós vemos aqui a população total. Na época que foi feita aqui essa pesquisa, era de aproximadamente 6, talvez aqui, bilhões, né? 6 bilhões, 128 milhões, 518 mil pessoas. E aí vai informar que 33% são cristãos, que era global, né? Na época, que já faz tempo, né? Nós já estamos beirando os 9 bilhões, né? Já chegou ou não? Não, acho que ainda não. Hã? Ainda não, né? Mas está bem próximo. Eu tinha olhado. Passou dos 8, né? Se está próximo dos 9, deve estar só passou dos 8, né? Agora que passou dos 8. Pronto. Então já tem mais pessoas, né? E, consequentemente, as crenças também elas vão crescendo, vão evoluindo. E aí, na época dessa pesquisa, era cerca de 33% de cristão e 21% de muçulmano. E aí tem aqueles, os não religiosos, 14%, os não cristãos, 67%. E aí vem a diversidade aqui de religiões, né? Inclusive as tribais. E mais abaixo, a gente vai ver aqui a chamada janela 10/40. Né? Tem um recorte aqui do mapa mundi. Não dá para a gente visualizar bem, mas na janela 10/40 é um termo que foi criado pelo missionário cristão. Ele era missionário cristão e estrategista, chamado de Louis Bush, lá na década de 90. E esse termo ele criou para referir-se às regiões, aqui desse recorte do mapa, do hemisfério oriental, além de europeus e africanos, que estão na parte do hemisfério ocidental. Isso nessa janela. Localizados entre 10 graus e 40 graus ao norte da linha do Equador. Para a gente compreender melhor, a gente tem aqui, fazer aqui o globo, e aí, tá meio feio, né, esse globo, mas, vou ficar assim, para ver se sai mais ou menos. Mais ou menos. Aí nesse globo, nós temos, imaginariamente, aqui o Oriente e aqui o Ocidente.
imaginariamente, nós temos aqui a linha do Equador. Não é assim? E aí tem outros recortes, né? Tem várias demarcações, né? São muitas. E aí nessas demarcações vai ter o grau 10, vou botar aqui assim, o 10 e o 40. E aí, nesse recorte, faz mais ou menos isso nas linhas imaginárias aqui. E aí vai dar 10 por 40. Cortando os continentes. E aí tem os países que estão nesse recorte. E aí esses países é o que fazem parte, não por conta do recorte, mas por conta da necessidade socioeducacional, cultural, econômica e política precária que eles passam, principalmente religiosa. E aí, esse missionário, Louis Bush, ele fez essa definição visando destacar os países que eram mais críticos no que diz respeito à propagação do evangelho. Não só propagação, mas também a entrada de missionários, né? O envio de missionários para lá e o seu retorno. Essa chamada janela 10 por 40, ela é uma faixa geográfica entre os graus ao norte da linha do Equador. Assim, ela está paralelo ao norte, bem como pegando parte do sul e abrangendo partes da África, Oriente Médio e Ásia, conhecida por sua alta concentração de povos não alcançados pelo Evangelho e desafios de evangelização. Não só isso, mas, dentre outras necessidades, está a principal, que é a religiosa, em virtude da concepção ter sido feita pelo missionário, né, Louis Bush. A janela 10 por 40, ela se estende desde o oeste da África até o leste da Ásia, incluindo mais de 60 países. E dentre eles está a Índia, a China, Paquistão, o Irã, o Afeganistão, a Arábia Saudita, o Egito e muitos outros. Essa região, ela é chamada de Cinturão da Resistência, devido à dificuldade de acesso ao cristianismo e a sua predominância de grandes religiões mundiais. E as religiões que predominam lá, nessa região, ou nesse recorte, elas se destacam pelo islamismo, o hinduísmo e o budismo, bem como aqueles que não têm nenhuma religião, que se intitula como ateu. Ou seja, só povos carentes de Cristo, né? Apesar da sua carência, mas eles não cedem para ouvir o Evangelho, apesar de necessitados. E aí, nós temos também que, bem antes desse recorte, dessa classificação por Louis Bush, na década de 90, lá no começo do século XIX, aliás, do século XX, no começo do século XX, aproximadamente em 1910, houve um grande congresso missionário lá na Escócia, mais precisamente em Edimburgo. E este congresso reforçou o seguinte lema, era alcançar o mundo nesta geração. Ou seja, foi um congresso missionário que colocou como desafio para aquela geração alcançar o mundo. E aí, meus irmãos, eles se esforçaram e fizeram muita coisa. Este congresso, ele foi liderado
por John Mott, com a participação de protestantes e anglicanos. Perceba que os anglicanos participaram de um movimento missionário que fez um marco na sua época, né? Hoje, os anglicanos, pelo menos aqui no Brasil, são bem poucos, mas deixaram o seu sinal, né? O seu legado. Muito obrigado, viu? Deixaram o seu legado, né? Que é a propagação do evangelho. E isso, meus irmãos, eu faço essa ressalva aqui, porque nós, particularmente, a gente se intitula pentecostal, cheio do Espírito Santo, né? Cheio de Deus. Mas, às vezes, eu me pego como que nós não fizéssemos nem um terço do que esse povo, que não era como a gente se intitula, fizeram. Né? Só assim uma dor que eu sinto, né? Cobrança. Isso. E às vezes a gente se classifica tanto, né? Exatamente. Às vezes eu me pego com essas reflexões, sabe? Porque às vezes por exemplo, a gente detona, fala de certas igrejas que, apesar de não estar no perfil que a gente deseja, ou no nosso perfil, mas elas estão fazendo. Né? Estão fazendo. Do jeito dela, mas estão fazendo. Só uma observação que eu tenho feito. E aí, o John Mott, ele promoveu esse congresso e o objetivo maior era fazer cumprir o que está escrito em Marcos 16:15, que é o ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Este era o lema do congresso. Este era o propósito. E deixou um legado muito lindo. Agora nós vamos aqui para a página 80. Deixa eu ver. Não, 80 não. Página 79. Vamos falar agora sobre a Bíblia traduzida. 2.3. A gente está no 2.2, né? 2.3. A Bíblia traduzida em 6.528 línguas no mundo. Já foi traduzida bastante, né? Bastante, graças a Deus. E aí vem aqui algumas porcentagens e diz que a Bíblia traduzida integralmente, toda, aqui nessa época da consulta, representava cerca de 4% dos idiomas para a época, né? 276 idiomas já tinha a Bíblia traduzida integralmente. E ela só em trechos, alguns trechos da Bíblia, era mais de 1.000 idiomas. E somente o Novo Testamento era cerca de 676 idiomas. E em alguns idiomas aqui, que no caso quase extintos, 336. E aqui, quando ele traz essa referência de nada, né, é o restante. E que não tinha sido ainda traduzida. Nós vemos aqui também sobre as tribos indígenas. As tribos indígenas, as conhecidas, tinha-se na época 218 conhecidas e isoladas, sem acesso, que são as virgens, né, as puras, 33, e a que estava para ser explorada, 50. As duvidosas, porque tem a questão da classificação, se é ou não, que por exemplo, aqui no Brasil já foi determinado, né? A Unesco não, né? As 740, é?
Foi, deu um salto grande, viu? Muito obrigado, tá? Que bênção. A FUNAI, lembrei agora. A FUNAI, né? Ela que vai classificando quem é, quem não é, vai classificando. Então, em alguns países não tem essa classificação. E aí, quando não se tem essa classificação, fica difícil você saber se é ou não é, mas a questão é saber apenas o idioma. Se é índio ou não, não é tão relevante. A relevância aqui na ótica teológica é saber o idioma para poder traduzir para eles e eles terem acesso à escritura. Esse é o ponto. Se são índio ou não, tanto faz. Não é muito relevante. É importante, sim, mas não é relevante. Então, a tradução bíblica ela é indispensável para as missões, tá? A tradução bíblica é indispensável. Durante um bom tempo, inclusive nesse período dos séculos, os séculos passados, o propósito principal era traduzir as Bíblias. Porque sem a tradução não tinha como falar, né? E aí não se cumpriria o que diz em Romanos 10. E como ouvirão, se não há quem pregue. E aí, entre os tradutores, nós temos William Carey, que ele traduziu a Bíblia para línguas indianas da sua época. Temos também o Cameron Townsend, que fundou a Wycliffe Bible Translation, que é para traduzir a Bíblia. E a primeira tradução completa da Bíblia, aqui para o nosso idioma vernacular, o português, se deu através de João Ferreira de Almeida, né? Em 1681. E nessa tradução foi a primeira versão completa, né? Tradução completa. Foi através de João Ferreira de Almeida. E aí é um dos pontos que hoje, pelo menos na Assembleia de Deus, é uma das mais utilizadas. E há uma vez eu tinha feito uma pesquisa, não sei se ainda está vigente, que era a mais utilizada no Brasil, independente se era Assembleia ou não. Era mais utilizada. A tradução mais utilizada no Brasil era João Ferreira de Almeida, mas depois os irmãos me ajudam aí na atualização. O dia que eu fiz uma pesquisa estava assim. Não sei hoje se ainda permanece. E aí a tradução de João Ferreira de Almeida, ela marcou um ponto histórico na disseminação das escrituras em língua portuguesa. Ele, que era de Portugal, por volta de 1628, iniciou sua tradução enquanto missionário no sudoeste asiático. E principalmente na cidade de Batávia, a atual Jakarta, na Indonésia, utilizando os textos originais em hebraico para o Antigo Testamento e o texto grego para o Novo Testamento. E a publicação do Novo Testamento ocorreu em 1681, sendo a primeira parte da sua obra monumental. João Ferreira de Almeida ele faleceu em 1691, deixando a tradução do Antigo Testamento incompleta, ou seja, ele iniciou, mas não terminou. E isso fez com que, posteriormente, fosse finalizada por Jacobus, um pastor da igreja reformada holandesa. Ele deu continuidade e traduziu o restante das escrituras, mantendo a tradução de João Ferreira de Almeida. Antes da tradução completa de Almeida, existiam apenas traduções parciais de trechos bíblicos que, em português, datando do período medieval, como iniciativas do rei Diniz, no século XIV, que traduziu partes do livro de Gênesis, ou seja, só uns trechos. Não foi nem o Gênesis por completo. E traduções de trechos de Atos dos Apóstolos e das Epístolas Paulinas por volta de 1400, voltadas principalmente à nobreza. No entanto, essas versões não constituíam uma tradução integral da Bíblia, era só pedaço do Antigo e pedaço do Novo Testamento. A tradução de Almeida ela foi conhecida por seu caráter literal e fidedigno aos textos originais. Já na sua época, os
estudiosos da Bíblia Sagrada, bem como outros tradutores, a consideraram fidedigna. Então, na época, outros já examinaram e disseram que ela estava fiel ao texto original. O Antigo Testamento ao hebraico e o Novo Testamento ao grego. Então, nós já tivemos aí uma análise lá na época. Muito importante isso. Existe também a Bíblia de Jerusalém, né? E aí, a versão que chegou para nós é uma versão posterior. Todavia, a fonte dela também foi os originais, junto com o de Almeida. E é outra também que é páreo, né? Para a sua fidedignidade na tradução, né? Eu acho que é o irmão Pedro que tem, O senhor tem, né, ela? Perfeito. O senhor lembra qual é a data dela, não? Não, né? Mas ela é... Isso. Ela é próxima desse período. De Jerusalém. Então, nesse contexto, a gente percebe que é um trabalho fundamental para a missão, que é traduzir a Bíblia para que assim os outros povos possam ter acesso. Agora vamos para a página 80, falar sobre as bases missiológicas nas Escrituras Sagradas. E aí nós temos aqui que um dos maiores teólogos de missões, o holandês J.H. Bevan, observou que Gênesis 1:1 é obviamente a base necessária da grande comissão dada nos evangelhos. De fato, ele tinha razão. O versículo tão conhecido: no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí, com base nisso, com base nessa hermenêutica, nós vamos agora discorrer sobre alguns pontos. 3.1, sobre a criação de Deus. Destaque-se aí a amplitude da preocupação de Deus e, por conseguinte, o palco de missões. Ou seja, quando Deus estava criando todas as coisas, ele estava criando o palco, o cenário aonde se faria missões. Missões não se faz para anjos. Missões não se faz para os astros. Missões se faz na terra. E não para as plantas, nem para as pedras. Se faz para povos. Então daqui a gente já extrai o cenário, né? Agora 3.2, a criação do homem. O fato de que a preocupação de Deus é universal confirma-se no relato da criação do ser humano e no propósito de Deus designado para ele. Ou seja, quando Deus criou as coisas, depois criou o ser humano e colocou no jardim, né? E do jardim, depois veio o episódio da queda, e da queda veio a expulsão do jardim, e aí vem o declínio da raça humana, infectada pelo pecado do primeiro Adão. Logo surge o principal e real motivo da missão. Qual é a missão? É resgatar. Qual é a missão? É o religare. Qual é a missão? É executar o plano divino. O plano é de Deus. E ele atribuiu para os seus fazer o id, né? Dar continuidade. E agora nós temos já o cenário bem preparado. O 3.3 vai mostrar Israel e a sua responsabilidade missionária. Destacamos no subtópico anterior 2 aspectos de missões no relato bíblico da criação. Em primeiro lugar, observamos através do relato da criação do mundo que nada menos do que o universo inteiro objetiva a preocupação de Deus com o alvo da redenção, ou seja, na sua plenitude. E como consequência, o mundo é definido como o palco de missões. E em segundo lugar, observamos através do relato da criação do homem o seu papel como embaixador missionário. Isto
é como representante, ou seja, rei com um R minúsculo, de Deus, ou um rei com R maiúsculo de seu enviado. Este é o significado da palavra missionário, para anunciar o reino de Deus e até participar da ordenação e do domínio deste reinado em todo o mundo. Tá? Então nós podemos observar que o projeto e o plano é de Deus. E Deus, ele estabeleceu o cenário e enviou o evangelista. E agora temos uma geração caída e essa geração caída não poderia por si só se resgatar, porque todos pecaram. Então tinha que ter alguém que pudesse anunciar a saída, o resgate. E como não tinha ninguém, porque todos pecaram, foi necessário ele enviar um que não conhecesse o pecado, que não tivesse caído e que pudesse ser, a partir desse, o Salvador, o Redentor. E aí agora nós temos o homem caído e o homem libertador para resgatar o caído. E na posteridade, nós temos o resgatado anunciando aos homens caídos. Um ex-caído indo buscar o caído. Então é o homem procurando salvar o homem por meio de Deus, da graça redentora que é Cristo Jesus. E como fazer essa missão? É uma grande missão, né? Como é que pode? É como muitas das vezes a gente esbarra em pessoas que elas indagam. Quem é tu? Né? Só quer ser santo. Eu te conheço. Não é assim? Ou seja, quer trazer ela quer trazer a escuridão do nosso passado para escurecer o nosso presente e ofuscar o nosso futuro. Para que a gente não consiga ter propriedade de anunciar, continuar pregando. Porque é o homem que é falho e pecador tentando salvar aquele que é falho e pecador. Só que aí tem um milagre, porque é uma missão, irmãos. Essa é uma missão árdua. E aí nessa missão árdua, Deus então escolhe um povo para fazer essa missão. E esse povo é quem? O povo de Israel. E aqui vai dizer que Israel e a sua responsabilidade missionária. Né? Israel e a sua responsabilidade missionária. Nós podemos ver que Israel, ela teve a sua chamada de Deus para anunciar. Porém, ela não entendeu corretamente o plano. E por não entender corretamente o plano, acabou se perdendo no curso da caminhada. Mas alguns se destacaram. A gente percebe aqui na página 84, no 3.3.1, sobre a era patriarcal. Ou seja, lá nos patriarcas a gente vê com as suas falhas, com as suas fragilidades, com as suas fraquezas, mas eles executando o plano. Mesmo com tantas falhas, mas eles estão executando o plano. Por exemplo, a gente vê aqui que quando Deus chamou Abraão, concentrou-se em um só homem, por meio de quem constituíra uma família e depois uma nação, cuja influência atingiria quem? A todos os povos do mundo. Então, através de um, Deus estaria estabelecendo e executando o seu plano para alcançar a todos. Olha como Deus é lindo, né? Deus é maravilhoso. Ele tem um plano, e esse plano, ele sabe da incapacidade humana, porque o homem faz parte dos caídos, né? Nós fazíamos parte dos caídos. Nós fomos redimidos pela graça. Nós não estamos num patamar de julgar ou classificar ou condenar ninguém.
Nós estamos no patamar de reconhecer da queda e redimir-se do pecado e agora está disponível para fazer a vontade do Pai. É importante ter essa transição, né? Entender essa transição, para que quando for abordar, quando chegar em alguém, entender o estado miserável do outro, compreender as limitações e as necessidades e saber que um dia era você e hoje é ele. Mas pela graça de Deus que lhe alcançou, agora está querendo alcançar ele. Entendeu? E quem é o instrumento? Quem é o caminho? Quem é o canal? Você. Né? Nesse sentido, a gente precisa ter muito claro isso em mente. E aí Deus usou aqui, na era patriarcal, também na página 85, 3.3.2, temos aí o período da nação israelita. Na história de Israel, a atuação de Deus para com o seu povo visava a um propósito maior. Agora era o quê? Alcançar as nações. Se na patriarcal ele diz que a partir dali, dele, em ti, de Abraão, faria uma grande nação, agora ele pega o outro, o posterior, Jacó, faz dali uma nação gigantesca e já começa agora a traçar o seu plano para alcançar as nações. Interessante, né? A gente consegue ver o embrião. A gente consegue ver Deus projetando tudo, montando o cenário, criando os povos, desenvolvendo as nações e agora designa um e diz, agora vai em busca deles. É como se Deus fosse um pastor, como ele diz que é o bom pastor, né? Jesus falando, o bom pastor. E aí ele, como pastor, ele está com o rebanho aqui no aprisco, e ele solta o rebanho ir-se embora, fazer o que quer, livre-arbítrio, e aí ele chama um pastor humano e manda buscar. Vai buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aí esse pastor que vai buscar, ele vai encontrar a ovelha nas ribanceiras, ovelha afogada, ovelha que foi beber água e ficou presa lá, tá vulnerável ao inimigo, ovelha presa nos espinhos, nas rochas, todo canto. E aí essa ovelha, ela tá machucada, tá correndo risco, tá desamparada. E esse pastor, ele tem o ofício de buscar, mas ao buscar, ele tem o dever de machucar mais ou apenas de sarar ou colocar um óleo, botar no ombro e trazer. O papel é de cuidar e trazer. Dá para entender? É só uma ilustraçãozinha para a gente compreender o plano de Deus, né? Deus fez o universo, fez tudo, fez as pessoas, botou as pessoas, deu a liberdade, as pessoas pecaram, e aí nesse pecar, dessas pessoas ele faz nascer um, e esse sem pecado, e coloca esse para ir. E ele vai e é rejeitado, é humilhado, é vituperado, mas é através dele que nós somos alcançados a reconciliação para com Deus. E aí, a partir do momento que a gente é alcançado e reconhecemos isso, precisamos agora ir em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. Um dia éramos nós, agora nós estamos em busca delas. Né? Isso é muito importante ter essa visão. Aí, Israel, ela teve essa missão. A missão dela era a partir dela que Deus queria alcançar o mundo. A partir dela. Porém, ela falhou. Como ela falhou, Deus teve o seu plano frustrado? Não. Aí Deus levanta agora os profetas. Página 86. Na era dos profetas. Os profetas chamavam o povo de Israel para voltar a esta visão. Olha só como Deus é bom, né? Ele designou um povo para fazer. O povo não quis, aí ele levanta lá do meio do povo, como porta-voz. E diz, ei povo, se levanta, bora de novo. Né? Veja a visão, como é. Uma visão panorâmica, né? Obviamente. E aí Deus levanta os profetas. E nesse contexto dos profetas,
O profeta tem a missão agora de exortar o povo, chamar o povo, alertar o povo. É importante a gente ir acumulando essas funções, tá? A individual, lá no patriarcal, depois a coletiva com Israel, depois uma específica com os profetas. É importante a gente ir acumulando isso, porque lá na frente nós vamos ver a missão da igreja. Tá? E aí, vem mais adiante a missiologia no ministério de Jesus. E Jesus é levantado. Agora, as pessoas estão confusas, não sabem se ele é profeta, não sabem se ele é o Messias, não sabem ao certo quem ele é. Um diz que é Elias, outro diz que é Jeremias, né? E aí fica confuso. Mas na verdade ele era o Salvador. Simeão teve o discernimento, né? Simeão, ele conseguiu discernir logo no início. Já identificou que ele era o Salvador. Ele não era o Elias, não era Jeremias, né? Mas ele era o Salvador. E aí vem Jesus. Nos últimos tópicos, confirmamos que o mandato missionário se baseia no Antigo Testamento como um fio que entrelaça toda a história de Israel. E aí, no Novo Testamento, esta preocupação universal de Deus intensifica-se a partir do ministério de Jesus. O Evangelho segundo Lucas, mais que todos os outros, enfatiza o significado universal da vinda de Jesus. Dos 4 evangelhos, apenas Mateus e Lucas traçam a ascendência de Jesus através de sua genealogia. E aí, Mateus, ele começa lá de Abraão. Lucas, entretanto, começa a genealogia de Jesus a partir de Adão, destacando-se como o filho do Pai de toda a humanidade. Assim, Jesus identifica-se com o plano mestre e universal de Deus na história. Ou seja, ele tem o domínio sobre todas as coisas e não somente sobre Israel. Em Lucas, vemos Cristo como missionário de Deus, enquanto em Mateus ele é visto mais como o Messias prometido de Israel. Lucas enfatiza o significado do ministério de Jesus, tanto em termos geográficos, quanto em termos socios e culturais. E isso nós iremos considerar 3 aspectos do ministério de Jesus. Então Jesus aqui ele é a completude, ele é a plenitude, ele é a autenticidade do plano de Deus, né? E aquele que havia falhado agora concentrou-se em Cristo. E aqui nós vamos ver esses 3 aspectos. Primeiro aspecto do ministério de Cristo é que ele rompeu barreiras geográficas. A gente vai ver em Lucas 4, Jesus estava em Cafarnaum, onde centralizou seu ministério logo no início. Foi lá que ele começou a pregar, ensinar, curar com autoridade. Foi até a casa de Simão e curou sua sogra. Nas altas horas da noite, o povo lhe trazia os doentes e ele os curava, devendo ter ficado um tanto sobrecarregado com este ministério, pois lemos em Lucas 4:42 que, sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele e instavam para que não os deixasse. Aparentemente, o povo percebia que Jesus estava prestes a deixá-lo. E isso quando ele mal começava seu ministério lá. Agora, nós podemos ver que é necessário que, na pregação de Cristo, ele precisava agora enfatizar o seu ministério. A demanda estava alta, porém, ele não podia perder o foco. O propósito dele era anunciar, pregar. O que os patriarcas tentaram fazer logo no projeto embrionário, o que Israel deveria ter feito, falhou. O que os profetas exortaram o povo para se levantar. Agora vem Cristo concentrando todas essas funções. E ao concentrar em Cristo, ele então começa a executar o plano. A gente vai ver uma indagação que foi feita para Cristo, e ele diz: eu não vim abirrogar a lei. Ou seja,
Eu não vim retirar o que está feito, mas eu vim cumprir o que já está escrito, né? Eu vim cumprir. E a gente viu cabalmente Cristo cumprindo a lei. E aí a gente vê rompendo as barreiras geográficas. A gente vê ele romper barreira geográfica. Cafarnaum, Nazaré, Judéia, Galileia. E agora a gente vai ver ele romper barreiras sociais. E nessas barreiras sociais, a gente vê, por exemplo, Zaqueu. Zaqueu, ele era um dos povos, do povo, porém estava a serviço do opressor. E como o povo tinha o opressor como inimigo, e ele estava a serviço do opressor, o povo tinha ele como traidor. E ele era altamente rejeitado. E nem era digno de ser evangelizado, digamos assim, pelo israelita. Mas Jesus chega. Quando Jesus chegou, ele rompeu essa barreira social. E ele disse que era até os doentes, os sãos não precisavam de médico, mas sim os doentes. E ele faz a visita na casa de Zaqueu e diz que hoje veio salvação a esta casa. E aquilo foi um impacto grande. Mas Jesus estava quebrando as barreiras sociais. E nós, como cristãos, a gente precisa extrair essas lições. Depois, também nessas barreiras sociais, e não só sociais, mas também culturais e antigas, nós temos, por exemplo, o que diz respeito às mulheres. Na época, não era lícito, não era conveniente que um judeu falasse com os samaritanos, por rixas antigas, e bote antiga nisso. Mas, de repente, Jesus vai à beira de um poço e fala com a mulher samaritana. Os discípulos ficaram surpresos com aquilo ali. Mas Jesus estava trabalhando aquela barreira cultural, tradicional e também religiosa, porque ela ficou confusa. Ela disse: vocês dizem que o local de adoração é em Jerusalém, lá no templo. Mas meus pais me ensinaram que era no monte. E aí? Ela estava interessada em saber aonde era realmente. E Jesus estava ali esclarecendo, quebrando as barreiras culturais, religiosas, tradicionais, antigas e cravando ali os alicerces do verdadeiro evangelho e o propósito inicial de missões de Deus. E a gente pode perceber que ela foi alcançada. Da mesma sorte, tem também barreiras que são no âmbito espiritual. E essas barreiras do âmbito espiritual, nós podemos perceber que um pai levou o filho para os discípulos orar nele. E os discípulos oraram, mas não conseguiram expulsar o mal que estava naquela criança. E então o pai apelou para Jesus. E Jesus expulsou. E depois que expulsou, Jesus volta-se para os discípulos e repreende eles, dizendo que aquela casta de demônios só saía com jejum e oração. Então a gente percebe que também tem outras barreiras, né? Barreiras espirituais, que nós não podemos deixar de lado. Tem que dar atenção a elas também. E assim, meus irmãos, missões, ela foi o projeto de Deus missionário chegou no seu ápice em Cristo. Nele concentrou a missão dada aos patriarcas, nele concentrou a missão dada a Israel, nele concentrou a missão dada aos profetas e nele concentrou a missão dada para a sua época. Agora, se preparem, porque Jesus, ele instituiu quem? A igreja. Enquanto que Jesus concentrou nele, em Cristo,
concentrou-se a missão lá dos patriarcas, a missão de Israel, a missão dos profetas, e agora estava concentrando a própria missão, ele instituiu a igreja. E quando ele institui a igreja, o que ele diz? Ide. Ide. E aí esse ide do Senhor, ele deve ser melhor explicado. Como assim? Porque o ide do Senhor, quando ele está dando o ide dele, ele não está falando simplesmente vão, mas ele está dizendo, olha, em mim foi concentrado tudo. Eu já estabeleci a maneira, a forma e os critérios da propagação, da continuidade da missão. Agora, entreguei a vocês, tudo pronto. É somente ir. É somente ir. Só isso. Só que se entender que é uma grande missão, é uma árdua missão, temos ainda uma ajuda. Que ajuda? Ainda na página 91, nós vamos ver as missões no ministério do Espírito Santo por meio da igreja. Se Cristo outorgou à igreja agora a dar continuidade do que ele fez e concentrou nele, agora nós temos a partir dele, ele não nos deixou despreparados ou sozinhos. Ele outorgou quem? O Espírito Santo para nos ajudar. E aí, meus irmãos, não se espante. Nós não podemos dar nenhuma desculpa. Porque se fossem os patriarcas, poderiam dar uma desculpa. Se fosse Israel, poderia dar uma desculpa, apesar de não ser justificável. Mas poderia dar desculpa. Se fossem os profetas, poderiam dar desculpa. Cristo não poderia dar desculpa, porque ele é o próprio. Mas a igreja, essa jamais poderá dar uma desculpa. Porque Cristo já concentrou, já fez na plenitude, deixou o legado e enviou. E ao enviar, ele também capacitou com o Espírito Santo. E mais, ele disse, eu não vos deixarei órfãos. Né? Eu enviarei outro Consolador. E, mais adiante, ele vai dizer que eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, nós, na condição de igreja, temos uma grande missão. E, nessa missão, nós temos um ajudador, o Espírito Santo. E não esqueça que Jesus também está junto. Existe espaço para desculpa? Existe não. Existe não. Sempre tem. A gente arranja, né? Mas ela não é justificável, né? Não é justificável. Porque a igreja, ela tem essa grande comissão. E ainda tem o Espírito Santo para fazer. Não tem. Está feito. O que precisa, ele já fez. Digamos que as intempéries dessa caminhada, ele já resolveu. Até a tradução da palavra para o nosso vernáculo, nosso idioma, ele também permitiu já está feito. A plenitude da palavra já está completa. O que falta? O que falta, né? E aí, nós vemos agora o Espírito Santo como autor e realizador de missões. A igreja, então, necessita do poder de Deus para cumprir essa missão, pois nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, o pré-requisito para o cumprimento da tarefa missionária é o quê? O poder do Espírito Santo. O pré-requisito hoje para a igreja é o poder do Espírito Santo. E isto, eu pergunto, Deus deixou faltar ou ele já mandou? Ele já mandou. O poder do Espírito Santo, ele já mandou. Cabe a nós fazer uso. Só isso, fazer uso. Porque é bíblico que ele
já soprou, já enviou o Espírito Santo. E não só enviou, mas ele também capacitou. E Paulo vai dizer que ele também revestiu. Ou seja, além de ter dado, capacitado, ele também revestiu. Não está mais faltando nada. E isso é o Espírito Santo. E aí ele vai dizer que o Espírito, portanto, é o autor de missões, pois a obra parte da sua capacitação. Ele não é apenas o autor, mas também o realizador de missões. Com a sua vinda sobre os primeiros discípulos, houve o sinal sobrenatural de línguas que indicava claramente que o evangelho deveria ser pregado a todas as raças e nações. Podemos dizer que o Espírito garante o sucesso missionário no mundo. E aí a gente vai ver agora o Espírito Santo como promotor de missões. A gente percebe que o Espírito Santo é o agente principal da obra missionária. A gente percebe isso, que ele é o autor e realizador, como descreve em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, como dia de Pentecostes. Ele também é o promotor, como Atos 13, 2, quando foi a questão lá da separação de Paulo e Barnabé. O Espírito Santo que promoveu aquilo ali. Ele também é quem determina e designa o poder, como Atos 4, 31, que ele deu ousadia aos apóstolos. E ele também é quem dá a estratégia certa. Atos 16, do versículo 6 ao 10, ele vai dar essa direção a Paulo sobre a Macedônia, né? Na visão. E a gente percebe que sem o Espírito Santo, a igreja primitiva, ela não teria resistido às perseguições, nem alcançado tantas regiões. Ele estava intentando pregar na Ásia. Tá intentando, né? Inclinado para ir para lá. Mas aí apareceu o varão, né? E disse, passa a Macedônia. Agora, interessante, foi isso. Primeiro houve impedimento do Espírito Santo. Isso. Agora, o interessante é que houve esse impedimento de pregar, né? Salvo engano, na Ásia. Eu não recordo com precisão. E tentaram ir, né? E não conseguiram. Mas aí, depois assim, agora já próximo de nós, houve um comissionamento de missionários congressistas para empenhar esforços para a Ásia, na missão na Ásia. Inclusive, na nossa era, muitos missionários foram enviados para a China, né, para a Coreia, vários, Japão, né? Na nossa era, tem bastante, e foram enviados no século passado. 16:6 é o que a gente mencionou aqui. De anunciar a palavra na Ásia. Quando chegar a mim, inventar como para a Bitínia. Isso, duas, né? Para a Ásia e para a Bitínia, né? Interessante, né? Atos 16, 6 e 7, né? Que aí, primeiro para a Ásia, aí foi impedido. Depois para a Bitínia, foi impedido de novo. Interessante, né? É como se... Veja que o Espírito Santo quem... É o promotor das missões, né? É ele que promove. É ele que organiza, né? É o idealizador. O idealizador é Deus, o Espírito Santo é o promotor. Ele que vai dizendo, opa, para aí não, vem para cá. E a sensibilidade para ouvir o Espírito Santo. Não é a capacidade, a muita experiência ou a disposição apenas. Tem que estar na direção do Espírito. Veja que é um conjunto, né? É um conjunto. E aí, dentre isso tudo,
vem aquela coisinha, velho dom que eu, vez por outra, falo. O discernimento. Tem que ter, meu amigo. Tem que ter discernimento, sensibilidade espiritual, para você saber se foi Deus ou não foi que disse para ir ou para não ir. Entendeu? Tanto para um quanto para outro. Tem que ter discernimento e sensibilidade espiritual. Porque o coração também grita. E ele é por engano, viu? É amor, prática e intenção. É. Exatamente. Vamos correr que tá ficando de noite, né? Página 95. O Espírito Santo como poder para as missões, né? Há uma diferença entre alguém ser cheio do Espírito Santo e o Espírito ser derramado sobre as pessoas. O primeiro caso, em que a pessoa é cheia, refere-se mais à qualidade, ao caráter espiritual de alguém e ao poder para servir. Já o segundo, que é o Espírito ser derramado, refere-se mais à introdução decisiva de uma nova era ou do início de um novo movimento ou expansão. O Espírito ele foi derramado apenas 4 vezes em Atos. Cada uma das conquistas na expansão missionária foi acompanhada por sinais milagrosos. A primeira foi a vinda do Espírito no Pentecoste. A segunda, quando o evangelho alcançou a Samaria, na primeira cidade não judia. E a terceira, quando Pedro pregou a primeira família gentia, a de Cornélio, lá em Cesareia. E a quarta, quando Paulo conseguiu demonstrar a diferença entre o evangelho de Jesus e a pregação de João Batista. Todas as vezes, o próprio Espírito Santo marcou milagrosamente a introdução de uma nova fase na tarefa missionária a nós confiada. Perceba que o Espírito Santo é que vai inaugurando, vai dando estratégia, inaugurando e direcionando, né? Então, em todas elas, a gente percebe a ação do Espírito Santo. Em todas elas. O resultado destes despertamentos, onde o Espírito é derramado sobre as pessoas, é fruto permanente. Isso a gente vê lá nos 3.000 convertidos na pregação de Pedro. E a gente percebe essa permanência no curso da história. Também a gente nota que houve mais de 1 milhão de conversões. Isso lá na região ocidental, nos primeiros 96 anos de evangelização. Hoje, esta região possui uma porcentagem de cristãos praticamente maior do que qualquer outra área comparável no mundo. Nos primeiros 80 anos do trabalho missionário na Birmânia, uma pessoa a cada 3 horas, em média, era batizada e 10% delas tornaram-se obreiras ativas do Senhor. Quando o primeiro missionário cristão chegou às ilhas Fiji, assistiu ao enterro de 80 vítimas de uma festa canibal. Ele viveu, porém, para ver multidões de convertidos tomando a ceia do Senhor. Depois de 50 anos, em 1885, havia 1.300 igrejas. Os casos nem sempre são assim. Não seria justo, por exemplo, comparar o resultado nos países muçulmanos. Apenas enfatizamos que, quando o Espírito é derramado sobre as pessoas, existe o fruto permanente. E aí o Espírito Santo ele também dá estratégias, tá? E as estratégias são das mais diversas. E dentre elas, o Espírito Santo, ele deu estratégia para inúmeros homens. E dentre eles, deu estratégia para chegar aqui no Brasil. Por exemplo, o Evangelho chega aqui no nosso Brasil através, oficialmente, digamos assim, obviamente que depois do descobrimento, né? E aí a gente vê que no início, apesar da roupagem religiosa católica, né, que teve esse viés católico e esse interesse político, bem como uma resistência para a pureza do evangelho em si, o evangelho puro e simples, natural, a gente percebe
que logo no embrião, logo no início, o evangelho chegou ao país, ao Brasil, por meio de uma, digamos assim, estratégia do Espírito Santo. Porque não se tinha ali, na ocasião, uma oportunidade para os protestantes, lá da Reforma, digamos assim, chegarem, propriamente dito. E aí tinha ordenanças governamentais. Como tinha ordenanças governamentais e a gente percebe que os marechais é que estavam na frente, a eles cabia permitir ou não. E aí permitiram o evangelho entrar, mas de forma sutil, né? Porque a roupagem era católica, a roupagem era política, o intuito ali era conquista de terra. A propagação do evangelho não era o centro, o principal. Mas mesmo assim, não sendo o centro, o Espírito Santo usa de estratégia e permite que a porta fique aberta. Perceba que na nossa era ainda existe pessoas que é resistente ao evangelho. Todavia, por estratégia do Espírito Santo, lá no íntimo delas, elas reconhecem que existe um Deus e que elas precisam se consertar. Entendeu? Lá no íntimo. Quando você conversa, conquista a amizade, vê ali aquela pessoa dura, difícil de acesso, quando você conquista a amizade dela, aí conversa, você vai ver lá na frente que ela vai dizer que reconhece, ela só desconfia. Entendeu? Isso é o quê? Estratégia do Espírito Santo. Deixou plantado, a porta ficou aberta. Né? E aí cabe a nós ir lá somente jogar semente. Ou bater na porta. Né? É estratégia do Espírito Santo. O terreno está preparado. Os campos já estão brancos. Só precisamos organizar os ceifeiros para chegar a tempo, antes que a semente caia em terra. Ficou plantado. Aí vem outro, o fruto está maduro. Crente. Não é assim? Acontece muito comigo. Às vezes eu vou pregar em igrejas aqui mesmo do bairro, que não são do nosso campo, e aí quando eu chego lá, eu vejo um monte de pessoas conhecidas. Pessoas que a gente já evangelizou elas há muitos anos atrás. Ela não era crente nem nada, mas não quiseram vir para a nossa igreja, mas de algum modo aceitou a Jesus e foi para lá. Olha aí. Muito legal. Foi? Aceitar. Aí eu saí daqui do bairro, morava no Rio. Aí uma certa vez eu pra cá e não veio com ele. Glória. Olha aí. Que bênção, né? Aí o Espírito Santo me encheu no coração. E a semente que a gente colocar no coração dele foi outro. Foi outro, isso. E, não só ele, outro também. E outros também. Teve alguém que foi regando, né? Alguém regou. Paulo plantou. Glória a Deus. Então é isso, meus irmãos. Aqui na página 100, a gente vai ver agora a página, aliás, 99, o agente humano da obra missionária. Nós vimos o agente do Espírito Santo, agora o agente humano, né? E nessa questão do agente humano, para remir o tempo aqui, eu quero ser breve. Ele vai mostrar sobre uma frase de Moody, D.L. Moody. Não há utilidade alguma em você sair correndo antes de ser enviado. Legal, né? Não vai surtir efeito você sair desesperadamente correndo se antes não for enviado. E aí vem a chamada, né? Pode ocorrer a chamada missionária. Como ela ocorre na vida do cristão? Como ela ocorre? Ela pode ocorrer através de uma mensagem, de uma conferência missionária, como aconteceu com os missionários que vieram aqui para o Brasil. Daniel Berg, Gunnar Wing.
Eles estavam em um evento missionário. Ou em outra mensagem, em um culto. Pode ocorrer também através da leitura da Bíblia, onde Deus pode avivar uma palavra específica no coração da pessoa, convocando-a para a obra. Também pode ocorrer através do envolvimento na obra de Deus, que é o mais comum, né? O mais comum é esse, é quando a pessoa está envolvida. Só que antes de ser envolvida, ela foi impactada. Talvez na leitura, talvez no testemunho de alguém, talvez assistindo algo, ou estando em um culto. E aí depois daí que Deus deu a centelha, a primeira chama, aí foi que ela começou a se empenhar na obra. E ao se empenhar na obra, ela foi engajada. E ao ser engajada, foi enviada. Né? Então começa lá atrás. Por exemplo, comigo começou eu vendo o irmão que era líder do evangelismo sentado na frente da igreja, sozinho lá, 3 horas da tarde do domingo, esperando os irmãos chegar para ir para o evangelismo. E eu nem entendi, não sabia o que era novo convertido, né? Não sabia. Eu passava em frente lá e vi o irmão sentado sozinho, a igreja fechada, ele sentado. E aí eu perguntei, o que o irmão está fazendo aí? Ele, vou para o evangelismo, o que é isso? Aí ele falou, aí eu disse, eu posso ir? Ele, pode. Pois me espera aí rapidinho, que eu só tomar banho e veio já. Já era 3 horas já. E eu fui às pressas em casa, corri, me arrumei. Eu não sabia nem como era a roupa. Me arrumei para ir para o curso. E vim, cheguei lá e pronto. Ele, vai mesmo? Vou. Ele ficou tão feliz. Aquele sorriso dele falou comigo. Aí a gente saiu na rua. E eu só olhando e eu perguntando, como é ele? Fica olhando como é que eu faço? Eu fiquei olhando ele. Abordar, falar de Jesus. Eu falar de Jesus? Aí tá bom, então. Aí começava a falar de Jesus é maravilhoso, Jesus é assim, Jesus é desse jeito, a pessoa ficava olhando para mim. Acho que achando graça o jeito, né? E eu não fazia o apelo, não sabia. Eu só falava de Jesus, eu falava, falar de Jesus, eu falava de Jesus. Só dizer, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Jesus é tão, tão grandioso, Jesus é lindo, Jesus é isso, Jesus é aquilo, Jesus não sei o quê. Faltava um ajuste, né? Só um ajustezinho. Aí quando terminou, aí a gente saiu desse local e foi andando e falou, olha, tu fala assim, ó, tu fala de Jesus, mas tu diz assim, tu pergunta se a pessoa quer aceitar Jesus, se ela já aceitou, chama para ir para a igreja, então é para chamar para ir para a igreja, Aí eu, então te chamo para aceitar Jesus. Mas e se ela disser que quer aceitar, como é que eu faço? Aí não, aí tu me mostra que eu vou lá e oro por ela. Pois tá bom, aí eu fico, quer aceitar Jesus? A pessoa, não. Olha, Jesus é bom, Jesus. Aí eu ia para o meu repertório. Jesus é bom, Jesus é isso. Aí no final, quer aceitar Jesus? A pessoa achava graça. É diferente, né? Mas foi ajustando até que acendeu a chama. E eu comecei a gostar disso, de fazer missão. É muito prazeroso. E tudo começou assim, eu vendo o irmão sentado na porta da igreja. Ali Deus acendeu a chama. E aí depois eu comprei um livro e o livro incendiou mais. E assim foi. Então, com cada um tem um jeito. Deus vai chamando. Às vezes é num curso de teologia, Deus está falando e você, é aqui, realmente é importante, eu preciso ir. Às vezes é num ensaio, às vezes é num louvor, num culto, numa festa. Você viaja, vai para um culto bem longe, chega lá, Deus, fala com você. É assim que começa. Né? Basta estar aberto. E aí, passando aqui essa parte da chamada, vem a questão do que é ser um missionário. E o missionário é aquele que é enviado por Deus para pregar a palavra em um local com uma cultura ou costume diferente dos seus muitos e confundem o evangelista com o missionário. Ou seja, que é aquilo que a gente falou agora há pouco. O evangelista é aquele que fica dentro de uma localidade com culturas e costumes que são semelhantes aos seus. Por exemplo, alguém sai do Rio de Janeiro com a missão de pregar o evangelho em São Paulo e no Espírito Santo. Esta pessoa está desenvolvendo uma obra evangelística. Todavia, no caso de um carioca ser enviado no Nordeste ou no Sul, as características culturais já são um tanto quanto diferentes. Haja vista a forma de colonização impregnada nestas regiões. Assim sendo, não é uma virtude de distância que a pessoa vai, mas em virtude do aspecto sociocultural. E aí, ele traz aqui essa definição do evangelista ser aquele na mesma cultura e do missionário ser em outra cultura.
né? Ele traz nesse aspecto específico, né? E, como eu falei, no contexto doutrinário teológico, existe esse viés, essa definição de amplitude e especificação. E aí os tipos de missionários. Algumas pessoas imaginam que o missionário é apenas aquele que foi preparado através de algum curso missiológico e foi enviado pela igreja para evangelizar um povo distante. Entretanto, não é apenas isto. Há alguns outros tipos de missionários que podem ajudar a orientar o cristão a entender o seu chamado. E aí, os tipos de missionário que tem: o missionário convencional, que é aquele que o modelo mais conhecido em todos os tempos. E o missionário contratado é aquele que é exercendo trabalho missionário numa total dependência da igreja que o enviou. Ele chama contratado porque alguns ministérios remuneram, né? Pagam mesmo. E aí ele chama contratado, mas não tem carteira assinada, tá? É o enviado nosso. Mas é enviado e não é esquecido. É enviado e mantido. Aí ele chama-se de contratado. Então, o missionário fazedor de tendas é os missionários enviados aos campos com sustento próprio, usando muitas vezes as suas habilidades profissionais, independentemente de preparo teológico. Ou seja, tem muitos médicos que eles são missionários. São médicos, exercem a função médica, têm o seu recurso, viaja para outro país, geralmente para a África, para esses países bem necessitados no âmbito da saúde, e lá, com seus próprios recursos, com seus colegas, fazem a obra de Deus e opera o seu ofício, né, profissional. Tem muito isso aí. Na área médica tem muito. Bastante mesmo. E são pessoas que, na igreja, não são reconhecidas como missionários. É o que ele está falando aqui. Né? É os fazedores de tenda, que faz com os próprios recursos e usando a sua profissão. E aí tem o missionário autóctono. Esse autóctone, o termo autóctone, significa da terra nativa. Assim, o missionário autóctone é o missionário com um claro chamado de Deus para servir em seu próprio país, alcançando o seu próprio povo. É o local. É aquele que tem o perfil do missionário, mas não foi enviado. Né? Ele está aqui, fazendo a obra. Independente de envio. É o local que a gente chama. E tem o pioneiro, aliás, o itinerante. O itinerante é o missionário evangelista que faz a obra de evangelização em muitos lugares. O itinerante. Tem muita gente que vai para os hospitais, presídios, tudo independente. São independentes eles. Você pergunta se é missionário, não, eu faço a obra. Né? Entendeu? É o itinerante. Tem o pioneiro, o mesmo apóstolo que desbrava o evangelho em terras onde nunca se ouviu a palavra de Deus. E tem o consolidador. É um tipo de obreiro guerreiro, um gadita. Os gaditas foram responsáveis pela consolidação das 12 tribos de Israel. Eles eram valentes e destemidos, e onde chegavam, transformavam o lugar. Na história de Israel, não há um registro de derrota das guerras onde os gaditas estiveram envolvidos. Então, eles foram precursores, né? Os gaditas. E aí é esse missionário consolidador. E aí tem o missionário radical, voluntários sem fronteiras. São missionários preparados para atuarem a partir de um novo paradigma missionário, com sustento de suas igrejas ou de outras, para viver em comunidade com outros obreiros, para saber mais sobre os requisitos mínimos para ingressar nas categorias do projeto. E aí vem o preparo do missionário. Esse preparo, ele sugere, aliás, eu acho que eu passei aqui do sugerido, né? Foi. O agente humano já era o encerramento. Eu olhei aqui para a minha conclusão e vi que a página era outra. Eu já avancei na próxima aula. Por isso que a hora bateu cravada ali. Então, só para concluir aqui, que eu avancei, esse aqui é da próxima aula. A questão do agente humano, que é o... Não, ele está aqui, né? Sugerido, o agente humano, mas não estava no meu planejamento ele. Ele está aqui, mas não está no meu planejamento. Isso.
Eu já entrei nele e depois vem para a conclusão, né? Ele já era da próxima aula. Porque inicialmente eu tinha feito um projeto para me fazer tudo hoje, mas ia ficar muito espremido, muito corrido. Aí eu não, vou dividir mesmo do jeito que ficou previamente organizado, né? Então, para fechar, aqui eu vou só concluir a leitura aqui do meu resumo, que está lá na página 100, onde Paulo é o maior exemplo missionário da igreja primitiva. Ele realizou 3 viagens missionárias, em Atos 13 ao 21, e uma viagem a Roma. Fundou igrejas em regiões estratégicas do Império Romano, como Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia. Ele foi para a Ásia também depois, né? Apesar de não ter ido fazer missão, né? Aí ele foi para a Ásia. Suas cartas se tornaram base teológicas para as missões e ele rompeu barreiras culturais, religiosas, levando o evangelho a judeus e gentios e também de forma independente e dependente. De forma independente, fazendo tendas, e dependente quando a igreja enviava recursos para ele, dando condições. E nós temos aqui uma base lá de Corinto, próprio de Paulo, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 22, que ele diz: fiz-me tudo para todos, para por todos os meios salvar alguns. Ou seja, mostrando aí uma máxima aí de Paulo, para que a gente possa também fazer isso. E aí vem missões. A conclusão é que missões são parte do plano eterno de Deus. A Bíblia é a base da obra missionária e o Espírito Santo é o agente principal. Paulo é o modelo missionário por excelência, né, para a gente. Claro que temos Cristo, mas tirando a questão de Cristo, porque nele foi a plenitude do plano de Deus missionário, vem Paulo como um modelo para a gente. E com base em Apocalipse 7:9, a gente vê que a visão de João, ele vai dizer que viu uma grande multidão de todas as nações, bem como das tribos, dos povos e línguas. E isso serve para a gente, né? Ou seja, não tem fronteira, tá? É para todos os povos, para a gente chegar. E um fechamento que eu fiz aqui, botei aqui um fechamentozinho, é sobre uma linha do tempo. Rapidinho, esse fechamento. É que no ano 30 do primeiro século, até o ano 100, foi o momento da igreja primitiva. E aí houve uma expansão inicial após o Pentecoste. Paulo e Pedro levam o evangelho até os gentios. Nós temos como base lá Atos 1:8. Depois veio um salto lá para o ano 380 depois de Cristo, onde tivemos aí o cristianismo de forma oficial. Foi um édito de Tessalônica, onde Teodósio declara o cristianismo religião oficial do Império Romano. Claro que com intenções políticas, mas decretou, né? A intenção dele, pouco importa. Ele estava alinhado ao projeto de Deus. E aí a gente tem como base para trazer para a Bíblia Romanos 13:1, que fala que toda autoridade ela é constituída por Deus. Então, se ele era uma autoridade e decretou, era Deus fazendo, né? E aí nós temos, por volta do ano 718, depois de Cristo, as missões com os vikings, né? Que a gente já falou aqui, bem de forma massiva, a respeito dessa estratégia de Deus, né? Tanto do rapto, de massacres e de levadas de pessoas, como o alcance do coração deles através da estratégia. E aí a gente vê que a evangelização dos povos nórdicos por missionários foi alcançado. E isso a gente percebe através dos vikings. Também no ano 1270 houve um Marco Polo na Ásia, onde expedições abrem caminho para futuras missões orientais, ou seja, expedições comerciais abriram espaço e deixaram a porta aberta para a missão. Perceba que sempre tem a estratégia do Espírito Santo ali para fazer essa missão. Depois nós temos ali no ano 1793, com William Carey. Ele foi considerado o pai das missões modernas, né? Por também fazer aqui a tradução da Bíblia na linguagem indiana. E aí nós temos que a disposição de William Carey para fazer essa tradução.
Depois nós temos o Hudson Taylor, que em 1865 ele executou aí, liderando as missões na China e fundando as missões lá no interior, em uma época sombria, onde não era permitido, e passou por desafios gigantescos, mas ainda assim não retrocedeu no seu chamado. E a gente nota que a chamada ela é árdua, ela requer compromisso, seriedade, amor e chamada. Tem que ter a chamada, né? E como base aqui, fundamentação para a sua chamada, usa-se Mateus 24:14, que diz que o evangelho será pregado em todo o mundo. E aí é onde foi essa expedição para a China, né? Ou seja, já alcançando a Ásia, lá no século XIX. Também nós temos as missões pós-guerra, que foi em 1950, e essas missões pós-guerra, ela desenvolveu uma expansão missionária para a África e também na Ásia. E surgiram aí novas agências missionárias. Nós temos também agora no ano 2000, acima, as missões contemporâneas, né? Esse termo contemporâneo, ele é temporal, porque ela é contemporânea só enquanto nós estivermos aqui. Depois que a gente passar, vai chegar outro termo, né? É contemporâneo porque somos nós. Aí depois de nós, ela vai ser classificada com algum outro termo. Talvez moderna, missões modernas, ou missões da era digital, enfim, vai ser alguma forma. Contemporânea, ela é temporal, ela fica no tempo da geração que estiver desenvolvendo. Por exemplo, daqui a 100 anos, nós não estaremos mais aqui, né? E aí, o que tiver, vai dizer, estamos fazendo as missões contemporâneas, porque é do tempo deles. Daqui a 200 anos, quem tiver, também vai dizer missões contemporâneas. Dá para entender isso? Tá? Pronto. Então, hoje é tido como contemporânea, mas talvez lá na frente receba outro nome e eu sugiro aqui que seja da era digital. Não sei, eu penso que seja, não sei. O que vocês acham? Missões da geração Z? Não, né? Hã? Mais provável. Como seria, hein? E aí, nessas missões atuais, o foco está agora voltado para onde? Para a janela 10/40. Hoje, o foco é aqui. Hoje. Tá? Veja que já teve para a Ásia, né? Europa, América, e hoje o foco aqui da América é para cá. Tá certo? Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima aula.